Como vocês sabem, a semana passada nós começamos a contar a trajetória do locutor Cid Moreira ainda na infância lá em Taubaté. E hoje nós vamos continuar como parte de homenageá-lo nesse mês de aniversário. Cid Moreira começou a sua carreira profissional na cidade natal, a pequena Taubaté, que não podia imaginar que teria um filho ilustre e conhecido em todo o Brasil nos meios de comunicação. Ele foi com medo, balbuciando, mas foi. Deu seu primeiro e grande passo para deixar seu legado, a sua linda voz. Capítulo 2, parte 1. O início da minha carreira. Ainda adolescente, comecei a me preocupar com meu futuro profissional. Naquela época, em 1944, as profissões mais atraentes eram engenharia, medicina, advocacia, aeronáutica, fiscal da Receita Federal ou bancário. Sem falar no rádio, que também se destacava com as radionovelas e os programas de auditório, nos quais cantores e humoristas se apresentavam ao vivo, e o jornalismo. Quando o assunto era rádio-jornalismo, o repórteresso era imbatível. Aliás, era considerado sinônimo de notícia. Foi uma febre brasileira durante muitos anos. Quando se andava pelas ruas, em quase todas as casas era possível ouvir, como um eco, a voz do locutor Heron Domingues narrando as notícias de destaque. Criado por profissionais da Rádio Nacional, instalada na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, o objetivo do repórteresso era basicamente informar sobre a Segunda Guerra Mundial. Em 1945, quando o conflito terminou, a população realmente acreditou que os japoneses haviam se rendido depois que foi noticiado no repórteresso. Tão grande era a credibilidade do noticiário. Trabalhar em rádio como locutor, isso nem passava pela minha cabeça. Acabei tentando seguir um caminho profissional bem diferente. Deixei aquele menino suado e sujo de poeira para trás e passei a usar ternos e gravatas iguais aos dos personagens que eu via no cinema. Nem médico, nem engenheiro. Minha ideia era ser bancário. Por isso, fui frequentar um curso de contabilidade. Logo no primeiro ano, procurei estágio para me aprofundar na profissão e me preparar para o concurso público, visando um emprego no Banco do Brasil. Mas as coisas começaram a mudar. Já parou para pensar na quantidade e beleza dos dons que o ser humano possui, mas devido às circunstâncias não são desenvolvidos? Durante os preparativos à festa de aniversário de um amigo e vizinho, sem perceber, dei os primeiros passos para uma profissão inimaginável para mim. E tudo aconteceu meio por acaso, numa festa na casa de um dos diretores da radiodifusora de Taubaté, onde cantores, humoristas e um conjunto regional estavam lá para divertir os convidados. Antes do evento, no período da tarde, os técnicos de áudio faziam a instalação dos amplificadores, alto-falantes e microfones. Quando a ligação de toda aquela parafernália terminou, por acaso eu estava lá junto com meu amigo. Um dos técnicos me pediu: "Ô garoto, dá para falar qualquer coisa aí no microfone? Eu preciso testar o som." Sem titubear, peguei o microfone, impostei a voz e mandei ver: "Boa noite para vocês." E até entrevistei o meu amigo. Começamos então a brincar com o microfone. Eu tinha uns 16 anos e gostava de imitar alguns locutores famosos na época, não sei porquê. O Carlos Frias, o César Ladeira. O Frias ganhou muita fama no tempo da guerra com a crônica "Boa noite para você."
nessa altura da minha vida, eu nem poderia imaginar que me tornaria conhecido também com o meu boa noite. O diretor da rádio, pai do meu amigo, sem eu perceber, observava tudo de longe. Na época, eu estava cursando o primeiro ano de contabilidade. Embora não me entusiasmasse muito com os números e com todo o universo que cercava a vida de um contabilista, confesso que essa área não me atraía muito. Eu gostava de imitar os locutores da época, porém a ideia de me tornar um profissional estava lá, bem no fundo do pensamento. Pedi a esse meu amigo para conseguir com seu pai um estágio no escritório de contabilidade da emissora. O meu pedido parecia ter caído no esquecimento, quando alguns meses depois fui convocado pelo Emílio Amadei Berings, diretor-chefe da rádio, para tão almejada entrevista. A emissora saía do ar das 13 às 15 horas para o almoço. Apenas o escritório funcionava. Animado, cheguei no horário marcado para a entrevista e logo fui encaminhado para o estúdio. O diretor-geral estava lá, me aguardando com um sorriso. Foi logo dizendo: "Olá, tudo bem? O Pereira me disse que você tem boa voz. Os textos comerciais estão ali na mesa, ao lado do microfone." Confesso que levei um susto. Fiquei apavorado. O coração disparou, a boca ficou seca. As mãos suadas colavam nos textos datilografados na cartolina. Notando a minha insegurança, ele tentou me acalmar, pedindo pelo interfone um copo d'água. Depois de um gole d'água, disse, meio gaguejando, que o que eu queria era um estágio para praticar contabilidade. Na hora, a voz sumiu e a garganta ficou seca. Os pigarros e a emoção não me deixavam argumentar. Levei alguns instantes para me restabelecer. Ora, fique calmo, insistiu o diretor. Você tem boa voz e é aqui que estamos precisando de gente. Eu quero ouvir a sua voz. Os textos estão lá, ao lado do microfone. Minhas mãos suavam muito, e o meu coração parecia uma bateria de escola de samba no meio da avenida, disparando. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Pensei que fosse ter um ataque cardíaco. Ainda titubeando, aceitei fazer o teste de locução. E sem entonação nenhuma, e a voz ainda muito insegura, fui contratado para o meu primeiro emprego de locutor, com quase 17 anos de idade. Nem por isso abandonei o curso de contabilidade, no qual me formei 3 anos mais tarde. Como a cidade era pequena, logo quase todo mundo estava sabendo da novidade. Eu demorei muito para relaxar. Me lembro direitinho que diariamente eu me via lutando com a timidez. Os textos comerciais eram datilografados na parte de cima das cartolinas. Embaixo ficavam as colunas com os espaços para o locutor marcar a data e o horário da transmissão. Tudo era datilografado na máquina de escrever mecânica. A criançada de hoje nem faz ideia desse equipamento. E as cópias eram feitas com papel carbono. Espero que esse depoimento sirva de consolo para os tímidos de plantão. Vai começar o espetáculo. Acredito que esses temores acontecem com os iniciantes em todas as profissões. Mas o que não pode faltar, em minha opinião, é o jeito para o negócio. Precisa ser um prazer, apesar das barreiras que se tem para enfrentar. Se eu tive a oportunidade, acredito que para todos
De alguma maneira, o caminho aparecerá. É preciso estar em condições de perceber isso. Eu fui quase empurrado na minha profissão. Acredito que talvez isso estivesse predestinado. Mesmo todo desajeitado e envergonhado, já no início da carreira comecei a fazer sucesso na cidade, principalmente entre as ouvintes. Meses depois, fui escalado para apresentar um show de auditório. A apresentação de cantores e humoristas eram muito comuns naquela época. Tudo era transmitido ao vivo pelo rádio e virava um acontecimento local. Como os ingressos eram muito disputados, o teatro ficava lotado e as pessoas vestiam as suas melhores roupas. Os homens se preparavam com esmero, escolhendo seus melhores ternos de casimira ou de linho, combinando com a gravata. Os sapatos à moda eram de verniz e uma flor ou um lenço eram aplicados na lapela para completar o visual. Os relógios de corrente e os suspensórios deixavam o cavalheiro na moda. Já as mulheres, com lindos boleros sobrepondo seus vestidos compridos, cheios de babadinhos, de rendinhas e de laços de tafetá, passeavam pelos corredores do teatro, marcando presença com o farfalhar das sedas. Cabelos armados, luvas, chapéus e pequenos véus cobrindo a face completavam o visual, dando charme à produção. Elas carregavam ainda pequenas bolsas e, às vezes, sombrinhas para se protegerem do sol das tardes de sábado. Tudo em grande estilo. As atrizes de Hollywood ditavam a moda. Glamour era a palavra de ordem. E as cinturas, marcadas pelas calças, saias, cintos e faixas, eram tendências daquela época. Nesse período, Carmen Miranda começou a aparecer com seu estilo muito particular, e grande parte das brasileiras a condenavam pelo exagero. Exótica demais era o que se ouvia. Por causa das suas vestimentas, os gringos imaginavam, quando vinham ao Brasil, que iam encontrar as mulheres carregando frutas e colares imensos andando pelas ruas. A cantora dos Balagandãs fez muito sucesso também nos Estados Unidos, deixando seu estilo marcado. Não podemos esquecer que isso estava acontecendo em meados da Segunda Guerra Mundial. Por causa do conflito, as importações de bens de consumo foram bloqueadas e a moda brasileira precisou se adaptar aos produtos nacionais. E foi o que aconteceu. As costureiras e as pessoas chiques da época passaram a usar seus modelos, ou em seus modelos, os tecidos nacionais. E assim começava uma nova e interessante fase para a moda brasileira. Mas vamos deixar esse assunto para especialistas e voltar ao farfalhar das sedas e ao cheiro de charutos e de cigarros pelos espaços do Cine Teatro Palace, onde fiz a minha primeira apresentação logo após uma sessão de cinema.